Olá, Gênesis 10, 17, e esses foram os filhos de Askenaz, Selá, Eber e Peleg. Boas-vindas a você que está pela primeira vez no meu canal. Se inscreva, ative o sino para receber todos os dias notificações diárias neste mesmo horário. Deixe seu like, que é muito importante, pedido de oração, comentário e compartilhe com os amigos. Queridos, aqui Askenaz é descendente de seu ascendente Sem, que é filho de Noé. Esse Sem vai derivar dele a nação semita. Por isso que o povo de Israel também é chamado de semitas. Além desse nome, o povo de Israel recebe o nome de judeu, devido à tribo de Judá. E ainda também o nome de Israel, por causa do nome que Deus deu a Jacó, por ter lutado com o anjo do Senhor. Então, semitas, judeus, israelitas, são esses três nomes mais conhecidos, sem contar com o nome de hebreus, pois esses povos eram também nômades. Esses povos hebreus, eles eram comerciantes e foram chamados também de nômades hebreus. A linguagem hebraica é a mesma, mas existe o grego, que foi também implantado em Israel, 5 tipos de gregos: grego antigo, grego clássico, grego bizantino, grego koiné e grego moderno. A linguagem que Jesus falava era a linguagem grega koiné, o grego koiné. Além dessa língua, Jesus também falava o aramaico e o hebraico. Queridos, aqui nesse texto, nós estamos diante de um descendente forte do grande ascendente Noé, que era Sem e posteriormente Askenaz. Ele gerou esses três filhos, Selá, Eber e o outro que eu acabei de citar. Esses nomes são nomes considerados fortes nomes na palavra de Deus, na Bíblia, pois eles eram descendentes do grande ascendente Sem, que não recebeu maldição de seu pai, mas bênçãos e proteção. E iria liderar todos aqueles que seriam descendentes de Cã. Mas o jogo mudou. Os descendentes de Cã, eles passaram a serem opressores, ao invés de oprimidos. Mas a opressão não era por maldade, a opressão era por consequência de seus erros, consequências de seus erros. Maquiavel, ele aprendeu com a dor, quando ele teve um cargo com 29 anos, mas por falar demais, ele se expôs e acabou sendo exilado e torturado. E ele aprendeu, quando escreveu seu livro, O Príncipe, que era melhor ser temido do que amado quando não pudesse escolher as duas opções. Sem, ele liderava por consequências de suas ações, porém não amadureceram a liderança e acabaram sendo sucumbidos pelos oprimidos de Cã, que era Nimrod. Nimrod passou a construir a Torre de Babel e governar com dureza e rigor. O oprimido passa a ser opressor. E isso existe até no meio ambiente evangélico, onde muitos pastores provavelmente foram oprimidos no seu período de pastoreados, no seu período de ovelha ou no seu período de filho, e passam a oprimir as ovelhas. Então, existem muitos pastores que governam com rigor e dureza. Estes são os filhos de Canaã, filho de Cã, que receberam a maldição. São homens duros que não conseguem governar a si mesmos e querem governar as pessoas com opressão. Eu conheci e conheço ainda líderes assim, que são opressores,
cruéis, são aqueles que arrancam a lã das ovelhas. E Deus fala para eles: ai de vós, pastores, que come da gordura e se veste da lã, e não protege as ovelhas como deveria proteger. Queridos, esse texto vem falar também de bom nome. Em Provérbios 22:1 está escrito que mais vale o bom nome do que as riquezas. Algumas pessoas me falam que as vocações de algumas pessoas não é ter filhos. Tem pessoas que nascem sem vocação para ter filhos. E eu falei, se não nascesse com vocação para ter filhos, por que Deus daria o órgão genital masculino e feminino para fecundar? Então, essa ideologia, ela sucumbe à biologia. A biologia diz que o ser humano foi feito para fecundar. Existe hoje uma solidão muito grande entre jovens, aumentada a 180%, de jovens que não tiveram relações sexuais dos 18 até os 30 anos, que moram só, que vivem só, que não tem namorada, que não tem nem planejamento para casar, devido às condições financeiras. O Bitcoin em autocustódia é também uma busca pela liberdade financeira, a conquista de ter uma liberdade para poder ter autonomia de construir uma família forte e numerosa. Uma família com significado. Uma família que vai ser responsável pela existência de pessoas até daqui a 2000 anos ou mais. O uso indiscriminado de pílula do dia seguinte tem aumentado 60% no mundo desde 2020. 60%. Isso é aterrador. Isso é esterilizante, broxante. Está dizendo que o espírito da morte, o anjo da morte, aquele espírito destruidor que Deus permitiu no Egito passar pelas casas que não tivesse a marca do sangue de Jesus, ou do sangue do Cordeiro, melhor dizendo, que significava simbolizadamente Jesus, que não tivesse a marca do sangue, o anjo batia naquela casa ali e matava o primogênito. Então, esse espírito de morte, ele tem entrado nas religiões e no cristianismo, especificamente no Brasil, onde cristãos toleram essa verdade, toleram essa realidade sem combatê-la. Não vemos deputados nenhum combatendo o pílula do dia seguinte, não vemos nenhum pregador pregando contra isso, nenhum pastor falando. Isso é omitido e tolerado e desconsiderado devido a ideologias de achar que o mundo já está cheio de gente. Isso é uma falácia, uma mentira, um engano. Está destruindo vidas, destruindo pessoas. Hoje está ventando um pouquinho aqui, mas eu estou lutando conforme as possibilidades para falar essa mensagem. É isso. É necessário nós atentarmos a uma mensagem profética, pois existem divisões no mundo hoje de ideologias. Peleg fora o fundador dessas divisões, por seu nome era o significado disso. Existe quem pensa que deve ter filho, quem pensa que não deve ter filho, quem pensa que deve tomar anticoncepcionais e quem pensa que não deve. Essa é a proposta do pós-diluviano, é a proposta de divisão satânica para que as pessoas não reproduzam com qualidade. Mas aqueles que têm a marca do sangue de Jesus, a marca do Cordeiro, não vai ser atacado na sua família, não vai ser destruído, e que o Senhor prospere a sua casa com fecundidade e fertilidade, porque os números de pessoas não são números insignificantes, mas são números com significado histórico, emocional, social, intelectual, espiritual, cada um com sua marca, cada um com seu significado na história, cada um com sua importância, cada um com sua realidade. Não olhemos para pessoas como se fossem números, frações ou cifras financeiras,
mas como imagem de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Se inscreva no meu canal, ative o sino para receber todo dia a notificação diária nesse mesmo horário. Deixe seu like, que é muito importante. Pedido de oração, comentário e compartilhe com os amigos, pois tem alguém precisando de uma palavra de Deus. Vou orar pela sua vida. Deus justo, que a tua prosperidade e a fecundidade se reine, implante-se em cada um de nós. E que o Senhor prospere as vidas, os casais, os futuros que vão prosperar na fecundidade e fertilidade. Que o Senhor arranque o espírito do aborto, do levonorgestrel, pílula do dia seguinte, anticoncepcionais, espíritos da nova ordem mundial, bata em retirada. Vocês não têm poder contra nossas vidas, você não tem poder contra a minha vida. Espírito da pobreza vai embora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.